O nosso Papa Francisco sempre falava em suas audiências, ao encontrar o povo, da alegria de ser católico e da importância de sermos católicos, cristãos bem-morados. E um dos sinais desta alegria, pelo menos um sinal externo, é o nosso sorriso. E por isso eu vim aqui conversar com o Dr. Diego Mattiello, um profissional cristão, católico, e que há muitos anos é um especialista nessa área em transformar, em melhorar o sorriso das pessoas. Dr. Diego, uma alegria. É um prazer, Marcos, conversar contigo, e poder falar para a tua audiência aqui um pouco sobre o meu trabalho. E já são quase 16 anos de profissão aí, transformando sorrisos, fazendo grandes reabilitações, devolvendo o sorriso das pessoas com implantes, deixando vidas melhores através de novos sorrisos, Eu acho que a reabilitação de um sorriso, a transformação de um sorriso, ela é um caminho para uma vida mais feliz, E como dizia o nosso Papa, sempre com o bom humor que ele tinha, um sorriso pode expressar muita coisa para a gente. Então, a nossa conduta, o nosso trabalho aqui é realmente fazer grandes transformações, fazer com que a vida das pessoas se torne melhores através de um sorriso bonito, de um sorriso agradável, onde a gente possa ter uma reabilitação, uma mastigação melhor, a gente consiga sorrir melhor, se expressar melhor, falar melhor. Esse é o intuito das nossas reabilitações. E cada caso ele é atendido de uma forma personalíssima, Porque a pessoa pode ter necessidades diferentes, Sim, totalmente pessoal. Isso é totalmente pessoal. A gente avalia caso por caso, a gente trata as pessoas individualmente e com gostos individuais, Hoje em dia a gente tem diversos tipos de reabilitações com implantes, reabilitações com coroas de porcelana ou com facetas, como dizem hoje, as lentes de contato dentais. Muita gente pensa que as lentes de contato dentais precisam ser aquelas coisas brancas como aparece na internet. Não, isso é muito pessoal. A gente tem um trajeto até chegar no resultado final. E quando a gente está próximo desse resultado final, quem escolhe é o paciente. Ele que vai determinar como que o sorriso vai ficar melhor, como que ele vai se sentir melhor com aquele novo sorriso. Então, a gente é o facilitador para chegar naquele resultado sonhado pelo paciente que está aqui com a gente. No link da descrição do vídeo, vou deixar aqui as redes sociais, os contatos do Dr. Diego Mattiello. E se você então está buscando aprimorar, melhorar, aperfeiçoar o seu sorriso, procure o Dr. Diego, que eu tenho certeza que ele vai atender a sua demanda. Vai ser um prazer receber toda essa audiência do Marcos, esses fiéis católicos também, assim como eu, que passaram por um processo de conversão e que queiram aqui conversar comigo, nem que seja para tomar um cafezinho, para falar sobre a Igreja Católica, para falar sobre qualquer outra coisa e também para falar sobre sorriso, eu vou estar sempre à disposição. Um grande abraço e seguimos com o vídeo. Padre Oséias, primeiro eu gostaria de falar um pouco da sua caminhada. O senhor é pernambucano, como que veio parar aqui no Rio Grande do Sul? Isso, sou de Recife, capital de Pernambuco. Nasci em 1980. É um jovem. Graças a Deus. Nesse período, minha família é uma família brasileira, normal, se dizia católica, então, mas não frequentava a igreja. Até mexia com minha mãe sempre, dizia, a nossa família era caótica. Se dizia católico, mas não ia na igreja. O meu pai, evangélico, mas em várias circunstâncias, os dois se separaram, e eu fiquei com a mãe e não fui batizado. Não foi batizado? Não fui batizado. Nessa história a vida continua. Com 9 anos eu escuto o sino, era mês de maio, e eu escutei o sino tocar e disse, o que é isso? Um amigo meu chamado João Perdouto disse, é o padre chamando para missa. Disse, missa? O que é isso? Ele disse, vem ver. Eu fui, chegando na porta da igreja, que era na frente da escola, eu vi um homem vestido, aquela coisa preta, uma patina, e me simpatizei. Não me simpatizei não pela roupa, mas pelo gesto que ele fazia. Quando entrava um adulto, ele dava uma medalha, mas quando entrava uma criança, ele dava um chocolate. Então o padre conquistou aí. Todos os dias eu comecei a ir atrás do chocolate.
E ali surgiu então a minha intimidade com esse padre. O nome dele é Padre Amaury de Paula, em memória. No ano 2000 ele faleceu. Ele ia falecer. E aí surgiu minha vocação. Fui coroinha. Qual era o nome da paróquia? Nossa Senhora de Belém está encruzilhada. É o nome do bairro. Nossa Senhora de Belém, da Estrada de Belém, está encruzilhada. E a escola, professor Olívio Montenegro. Nesse período, coroinha, grupo de jovens, apostolado da oração. Nesse período, descobri o movimento carismático. Aí foi um choque. Foi um choque porque o meu pároco, minha paróquia, era uma paróquia tradicional. Tudo certinho, no máximo isso aqui. Nada de bater palma, nada de levantar a mão. E nisso eu teve um encontro de jovens com o padre Jonas Habib, também já falecido. E eu fui, e nesse encontro ali eu fui alcançado por esse Deus vivo, essa experiência carismática que me segue até hoje. Quando eu cheguei na paróquia, meu padrão disse: olha, eu não sei o que Jesus fez contigo lá. Eu acredito em tudo, mas aqui na paróquia eu não quero isso. Então eu respeitei, porque nós precisamos entender que a igreja é maior do que o eu. Sem dúvida. Do que o eu. Então eu respeitei. Aí nesse período foi surgindo aí... Isso tu ainda adolescente. Adolescente, ali com 11, 12 anos. Pré-adolescente, né? Encontrei um grupo carismático. E esse grupo carismático é fundado pela senhora que eu conheci nesse encontro. E permaneci nesse grupo, o grupo Imaculada Conceição dos Militares, até no ano 2000, quando vim morar aqui no Rio Grande do Sul. Nesse período, Marcos, eu conheci um seminário, fiz o Cairós, entrei no seminário menor de Recife, lá no bairro Tavázia. Passei 2 anos, saí para cuidar da minha mãe, e nesse sair de cuidar da minha mãe, reencontrei a Vanessa, que era uma conhecida minha de escola. Namoramos, noivamos. Em dezembro de 98, ali nós noivamos. Com 18 anos? Com 18 anos, para em 2000 casar. Um ano de preparação, ali em 2000 casar. Nesse período, ela encontra as carmelitas, e nesse encontro com as carmelitas, ela descobre a vocação dela. Olha que surpresa, não esperava por ela. Aí ela disse assim para mim: olha, César, eu sei que teus olhos brilham quando tu está lá no altar. Tua vocação, tu vai ser um bom pai se tu casar, mas não é tua vocação, tu não vai estar plenamente realizado. E ela foi para o convento e eu fiquei sem rumo. Ficou à deriva? Fiquei à deriva. Nesse período tive uma crise de fé. Não com Deus, mas com a instituição. Sim. Com a instituição, mas graças a Deus, confissão, missa frequente. Voltou pro rumo. E para o rumo. Quem me ajudou foi o Padre Amaury e o grupo de oração. Eles me ensinaram que a igreja ela é mais sábia do que eu. Como diz o Papa São João 23, a igreja é mãe e mestra. E eu precisei aprender tudo isso. Tanto estava esquecendo, sou filho único, de Amar a Vera da Conceição e Isaías, Separação dos Santos, também já em memória, os dois. Essa foi a minha história em Recife. Coordenador de grupo de jovem, coordenador da renovação carismática desse grupo. Comecei a pregar. Eu era gago. No início eu era gago. Então atribuo isso a uma cura que eu recebi. E o médico disseram que eu não ia conseguir formar uma palavra, uma frase. Não ia conseguir pregar. Não ia fazer, nem ia passar 1 hora só para dizer uma palavra. Graças a Deus está aí, nesses meus 43 anos.
E assim a Vanessa entra para o Carmelo, em Minas Gerais, ela foi tocada para ir. E eu fiquei. Em julho de 2000, ganhei uma passagem para vir a Aparecida do Norte. Nesta vinda, eu conheci na confissão o padre Hilário Souza, que é o pároco hoje da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em Santo Antônio da Patrulha. No início, ele quis me aplicar uma terapia psicológica na confissão, e eu fugia, né? Ele diz, eu acho que tu está com depressão, eu acho que tu tem que ter uma orientação nisso. Mas o engraçado é que naquele encontro, era um encontro carismático, um congresso nacional da renovação, 75 mil pessoas, e todos os dias, do nada, eu me encontrava com aquele homem. Né? Os carismáticos têm essa mania de dizer, reza agora pela pessoa que está no seu lado esquerdo. Aí quando eu me virava, quem era? Era o padre. É padre. Na hora da comida, eu entrava na fila quando quem estava era o padre. Então, como naquele mesmo encontro, tu encontra uma pessoa que tu não conhece. E eram 75 mil pessoas. No último dia, ele me deu o endereço dele, dizendo que ele pertencia a Porto Alegre. Mas na minha cabeça, Porto Alegre era Santo Antônio de Porto Alegre. Tá. Passaram 6 meses sem nos Tu volta para Recife? Voltei para Recife. Fui ao encontro com o padre Antonello, que é um dos padres fundadores da comunidade Aliança Misericórdia, em São Paulo. Ele estava em Recife, esse padre, nesse encontro. E no final da missa ele diz, olha, tem um jovem aqui que vai receber um chamado para ir para o seminário ainda hoje. A minha coordenadora do grupo de oração, Carmen Silvia, padre de mim, disse, é para ti essa graça. Carmen, deixa isso para lá. De fato, eu cheguei em casa, 10 horas da noite, o Hilário, o padre Hilário me liga, me convidando para vir, vai ser uma experiência. Até no início eu pensei que era uma experiência assim, de um dia, uma semana. Aí não era para vir, vai ser uma experiência para ficar. Eu disse sim, isso era dia 30, 31 de janeiro, dia 8 de fevereiro eu cheguei aqui. Então, 8 de fevereiro de 2001, até hoje, eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Para a minha chegada aqui. Então já são 24 anos aqui no Rio Grande. 24 anos. Já era quase gaúcho, pernambucano e gaúcho. Eu sou mais gaúcho mais tempo já aqui do que em Recife. Do que no Recife, né?